Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde a todos. Privilégio muito grande estarmos na casa de Deus. E privilégio maior é podermos compartilhar a palavra de Deus, estudá-la. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado também aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que praticam a palavra de Deus. Então é um privilégio para a gente poder estudar a Bíblia, ter a Bíblia na nossa própria língua e poder estudá-la. E hoje pela manhã eu tive uma reunião, fui convidado, tem uma organização mundial que reúne igrejas evangélicas do mundo inteiro para fazer a obra missionária. E eu fiquei impactado com os resultados que o cristianismo tem alcançado. A gente às vezes fica pensando só nas pequenas coisas, mas Deus está fazendo grandes coisas. Lá no Oriente Médio, hoje, nós temos aproximadamente 1.500 igrejas em funcionamento, só no Egito, 500 igrejas em outros países do Oriente Médio. O vice-presidente do Iraque hoje é um cristão. 30% dos iraquianos abriram mão do islamismo. O neto do Ayatollah Khomeini, lembra dele? Entrou disfarçado numa igreja, alguns dias atrás, dizia: eu quero me batizar, eu sou de Jesus. Nós temos na Síria milhares de viúvas que perderam seus maridos e os filhos são órfãos, e todos eles se converteram a Cristo. Deus está fazendo um movimento especial. Se a gente ficar olhando só para as coisas ruins, né, a gente esquece que Deus está fazendo grandes coisas. E eu quero meditar com vocês o tema que nós propusemos, né? É um tema muito simples, mas muito importante. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33. Eu vou fazer uso até o versículo 50. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, ou o seu celular ligado aí. Nós vamos apresentar 7 princípios que identificam aquele que se acha o grande, o maior no reino de Deus. Nós vivemos num mundo de competições e a gente fica brigando. Qual é a maior igreja? Qual é o maior pastor? Né? Qual é o maior crente? Às vezes a gente recebe lá no Instagram os 5 pregadores que eu mais gosto. Já receberam isso, né? Então, hoje existe assim eu diria assim, uma motivação a gente se achar melhor do que o outro, maior do que o outro. E eu quero dizer para você que isso não é coisa da internet, é coisa antiga, tá? Vamos lá para Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Versículo 34, vamos ler? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Vamos fazer um concurso aqui na igreja de Pinheiros. Quem é o maior aqui na igreja de Pinheiros? Mas esquece Jesus. A discussão estava entre os discípulos.
Quem é a maior das mulheres aqui? Do Pinheiros Mulheres. Não vale por questão de peso. Quem é a maior? Quem é a mais importante? Vocês estão dizendo que não tem, mas tem. Essa discussão está presente dentro da igreja. Estava presente na igreja cujo pastor era Jesus Cristo. Discípulos que foram chamados por ele e todos estavam preocupados, discutindo entre eles quem era o que? O maior. Quem é o maior? E com toda a humildade, sou eu. A gente não diz isso, não quero desfazer de ninguém, mas olha, quem é o maior? Veja lá em Marcos, capítulo 10, por favor. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que devamos te pedir. E ele lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Como é que esse desejo de ser o maior se revela na prática? Na ocupação de posições. Então eu agora sou presidente da SAF de Pinheiros. Eu agora sou pastor titular da igreja de Pinheiros. Vocês já viram isso ou não? Chega um irmão e diz: você sabe com quem você está falando? Já viu isso? Eu vi aqui no pátio. Eu assisti. O diácono dizendo assim: por favor, dá para o senhor estacionar o seu carro ali, deixar a chave. Ele diz: você sabe com quem você está falando? E o diácono disse: eu não sei não, mas se o senhor puder me dar a chave. E você já notou que todos os problemas que a gente tem de relacionamento na igreja surge justamente porque nós nos achamos melhor uns dos que o outro. Nós nos vangloriamos muitas vezes daquilo que Deus nos deu, dos dons que Deus nos deu, dos privilégios que Deus nos deu, das funções que Deus nos deu. E muitas vezes nós estamos brigando para ser. Eu vi recentemente um irmão, ele mesmo, se indicando para ser presbítero. Eu acho tudo bem que ele seja bom, né? Mas a gente precisa ter humildade. Humildade. E aqui, meus amados irmãos, Jesus Cristo vai nos ensinar sobre esse assunto. Veja aí, voltando para Marcos capítulo 9. Mas eles guardaram, 34, guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. O maior. Veja no versículo 35. Nós vamos aprender a partir de agora quem é o maior no reino de Deus. Jesus vai ensinar para mim e para você. Veja no versículo 35. Vamos ler juntos? E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse:
Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de... Quem é o primeiro no reino de Deus? É aquele que serve. Que serve. E quem serve, muitas vezes, é aos nossos olhos considerado o que? O último. O último. Veja, meus amados irmãos, lá em Marcos, capítulo 10, essa discussão, ela estava tomando conta da igreja de Jesus Cristo. Veja no versículo 47 do capítulo 10, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Por que eles se indignaram? Porque todos queriam sentar, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus, chamando-os para juntos de si, diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem o quê? A autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem é o maior? O maior é aquele que serve. E o exemplo disso é Jesus, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. E vocês se lembram que quando Jesus Cristo foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos, havia um servo que era aquele que fazia o trabalho mais desprezado de todos. Quando as pessoas iam ceiar, judeu não tomava banho à noite, só tomavam banho de manhã, e eles chegavam na ceia, que era a refeição principal. Então precisava de alguém para lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus reuniu seus discípulos, estava lá a água, estava lá a toalha, mas ninguém o quê? Quis fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo era serviço de servo. Servo. Jesus então toma a toalha e lava os pés dos seus discípulos. E depois ele diz: se eu, sendo o Senhor, fiz isso, bem-aventurados sois se fizerdes uns aos outros. Então, se você quer ser grande, se você quer ser considerado grande aos olhos de Deus, você primeiro precisa aprender a servir. A servir. Mas vamos lá. Por favor, Marcos capítulo 9, verso 36 e 37. Vamos ler juntos? Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como está, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Quem é o maior? É aquele que serve. Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que recebe e cuida daqueles que são mais necessitados. Uma criança de colo, ela precisa ser cuidada. Vocês estão entendendo? Ela não sobrevive sozinha. E Jesus então usa essa figura do bebê de colo, do recém-nascido, para dizer que eu e você
Somos grandes quando nós acolhemos aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que não podem sobreviver sozinhos, acolhê-los. Jesus Cristo, ele vai nos mostrar aqui aquilo que está lá, por exemplo, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as o quê? Abençoava. Se você quer ser grande no reino, acolha aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam, aqueles que mais dependem do nosso cuidado, do cuidado de Deus, para poder sobreviver. Terceira lição: quem é o maior no reino de Deus? Vamos para os versos 38 e 39. Vamos lá? O que diz aí? Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia o quê? Conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa o quê? Falar mal de mim. Você quer ser grande no reino de Deus? Você deve ter tolerância com os outros. Você não deve ser intolerante com os irmãos. Hoje eu participei de uma reunião, tinha pastor, tinha apóstolo, tinha de tudo. Só faltou o representante do colégio apostólico. Mas eu tenho aprendido inclusive com o pastor Hernandes, que o fato da pessoa não ser presbiteriana e pensar como eu, não significa que ele não seja crente e que Deus não esteja usando essa pessoa. Vocês estão entendendo? Porque quando eu sou intolerante com o meu irmão que pensa diferente de mim em algumas coisas, eu estou dizendo que eu sou o quê? Melhor. A Bíblia diz claramente: vós que sois espirituais, acolhei aqueles que são débeis. Tem crente forte e crente fraco. Herege é outra coisa, é outro departamento. Jesus vai dizer uma coisa muito séria aqui. Ele diz assim, versículo 40, pois quem não é contra nós é por nós. Se o cara está pregando Jesus, se Jesus está transformando a vida de outras pessoas, o fato de Jesus não estar fazendo isso através de mim não significa que aquela pessoa é meu irmão. Nós precisamos tomar cuidado com a chamada soberba espiritual. Soberba espiritual. E isso tem crescido muito, principalmente no nosso ambiente presbiteriano. Nós muitas vezes nos achamos donos da verdade, achamos que Deus só trabalha de acordo com a confissão de fé de Westminster, que só é crente quem pensa igualzinho a mim. Não é assim.
Se você quer ser grande no reino de Deus, aprenda a suportar, a tolerar, a compreender o outro que é diferente. No reino de Deus não existe neutralidade. Ou você joga contra, ou você joga o quê? A favor. Está aí no texto, Jesus está mostrando. Pois quem não é contra nós, é o quê? Por nós. Por nós. Eu estava conversando com um pastor da Assembleia de Deus aqui em Santo Amaro, uma grande igreja, e uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus. E ele disse: pastor, eu conheço o senhor, toda segunda-feira eu estou lá no Conexão com Deus. Eu falei: mas irmão, você com esse ministério todo aí, eu fico até com vergonha de você falar isso para mim. Ele disse: não, pastor, nós estamos com um trabalho com adolescentes. E eu falei: então nós vamos juntar forças. Vamos evangelizar as novas gerações. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Encontrei com o irmão da Igreja Bíblica da Paz. Ele disse: pastor Arival, nós estamos plantando 1000 igrejas na Europa. Eu falei: rapaz, nós estamos com 3. Estamos lá. É uma coisa impressionante o que Deus faz, irmãos. E a gente tem que entender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não podemos proibir ninguém de fazer, só porque o que ele está fazendo está diferente de nós. O jeito, a estratégia, a metodologia, não o conteúdo. Porque só Jesus Cristo salva. Só o Espírito Santo é quem converte. Só a palavra de Deus é a verdade. Então, se você quer ser grande no reino, seja humilde. Seja humilde. Mas tem mais. 4º lugar. 4º lugar. Vamos lá para o verso 41. O que diz o verso 41? Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. No reino de Deus, todo e qualquer benefício feito em nome de Cristo será o quê? Recompensado. Você é grande quando você abençoa o outro. Você abençoa o outro porque o outro é de Cristo. Porque o outro está fazendo a obra de Cristo. E você será recompensado, abençoado por isso. Os irmãos se lembram que o ano passado, quando começou a guerra lá na Ucrânia, a nossa igreja fez uma doação, nossa junta, de 100 mil reais para a junta de missões da Igreja Batista. E o negócio foi tão inédito que os batistas não acreditaram. O presbiteriano ajudando batista. E o presidente da Junta de Missões Internacionais Batistas, ele veio aqui, o pastor João Marcos, deu entrevista e tudo. Mas o que me impressionou é que esse ato da Junta Missionária de Pinheiros fez com que outros fossem tocados. E vai ter um encontro agora na Igreja Batista. Vai ser em novembro, lá na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Curitiba, onde teremos lá 4.500 pessoas reunidas, representando centenas de igrejas, para levantar recursos.
E esses recursos serão usados no próximo ano, primeiro, para encorajar todos os pastores e esposas de pastores da Ucrânia. E, no segundo semestre, encorajar todos os líderes que trabalham com jovens e adolescentes na Ucrânia. Vão pagar hotel, vão levar preletores, vão dar hospedagem, e a ideia é encorajar aquele povo que está saindo do ambiente de guerra, de destruição. Irmãos, fazer o bem faz bem. Mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. E a Bíblia diz, não vos canseis de fazer o bem. De fazer o bem. Mas, em quinto lugar, quem é o maior no reino de Deus? E aí nós vamos para os versículos 43 a 48. O maior no reino de Deus é aquele que trata o seu pecado, os seus pecados, de forma radical. Quando a gente não é o maior no reino de Deus, é quando a gente trata do pecado do outro. Aponta o pecado do outro. Descreve o pecado do outro. Proclama o pecado do outro. Mas veja o que Jesus Cristo diz. Versículo 43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se a gente tomar isso aqui de forma literal, você vai chegar à conclusão que no céu só vai ter cego e aleijado. Não é assim? E no inferno também. O inferno vai ter gente inteira, mas no céu só aleijado. Mas veja bem, que aqui quando ele fala de mão, quando ele fala de pé, quando ele fala de olhos, ele está falando justamente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós olhamos. Então, se isso é uma causa de tropeço, eu tenho que arrancar isso da minha vida. Eu tenho que tratar seriamente, na minha vida, os meus pecados. Vocês estão entendendo? Arrancam. Se você pegar um psicólogo, né, ele vai usar uma figura chamada castração. Você vai ter que mortificar isso aqui, cortar. E a ideia é essa mesmo. É você tirar da sua vida aquilo que lhe prejudica espiritualmente. Na sua visão, na sua ação, no seu comportamento. Chegando ao final do texto, no reino de Deus, nós devemos perseverar através do fogo purificador da provação. Veja no versículo 49, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor?
Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que isso significa? No reino de Deus, devemos perseverar através do fogo purificador da provação, com uma vida de testemunho. O sal aqui, meus amados irmãos, está associado ao sacrifício. Todo sacrifício tinha um punhado de sal. O que significa isso? Significa que eu, para ser grande no reino de Deus, eu vou ter uma vida de provação. E quanto mais provado eu for, mais testemunho eu devo dar. Se você observar na Bíblia, todos aqueles que quiseram viver uma vida de piedade, todos eles padeceram o quê? Sofrimento. Provações. Tá certo? E as provações, elas têm um propósito, que é o aperfeiçoamento da nossa fé, a purificação da nossa fé, o nosso amadurecimento espiritual, o nosso crescimento espiritual. Irmãos, ai de nós, se nós não fôssemos provados. Ai de nós. Porque as provações, elas devem produzir alegria, porque a provação produz a experiência. E a experiência produz o quê? A perseverança. E a perseverança produz o quê? A esperança. Quanto mais passarmos, mais nós vamos sendo amadurecidos. Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que é mais provado. Jesus Cristo, ele é chamado pelo profeta Isaías de homem de dores, homem que soube o que é padecer. Como é que você está agora? Você está se achando grande? Mas também não vá. Você tem valor, o Espírito Santo, Senhor. Esse texto que Jesus está nos dando é justamente para combater o erro. Qual é o erro? De nós acharmos que somos o quê? Grandes, que nós somos os maiores. Mas a Bíblia diz que nós não devemos pensar além nem a quem, mas de acordo com a fé que Deus distribuiu para cada um de nós. Vamos ficar de pé. Vamos orar. É para eu orar e impetrar a bênção ou tem mais? É isso? E depois nós vamos para... Quando o pastor Hernandes vem, tem chá. Hoje vai ter o quê? Garapa de cana? É uma perseguição, viu? Mas tinha comida semana passada, não tinha? Acho que houve uma invasão de bolo. Acho que desceu o bolo do céu. Era tanto bolo. Mas hoje vai ser um pouquinho menos para você não engordar. Tá? Pai querido, é muito bom estarmos na tua casa. É muito bom participar do Mulher Esperança, esse projeto que tem levado esperança, consolo, salvação, encorajamento para as mulheres que estão aqui presencialmente, por aquelas que estão assistindo e por aquelas que assistirão esses programas. Que o Senhor continue fortalecendo essas irmãs. Que cada uma aqui possa pensar de si mesmo o que convém, de acordo com a tua palavra. Tira de nós toda soberba, toda vaidade, todo orgulho. Dá-nos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se fez homem. E sendo homem, foi humilde, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Dá-nos um coração igual ao de Jesus. Que nós possamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, encorajar uns aos outros.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo esteja em cada um aqui, em cada família, na família de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.